Olá. Professora, Oi, tudo bom? tudo? Tá me ouvindo bem? Vamos aguardar aqui o pessoal chegando. Com certeza. Vamos dar um tempinho aqui. A turma está chegando para Tá começar a certo. nossa live sobre preparação para recital. Yasmin, oi Yasmin! Olha, teu pai, Júnior, né? O Vanildo. Ele tá ali no outro Seja quarto ali. bem-vindo, Vanildo. Pedrovski. Quem é Pedrovski? É Pedro, amigo Sabe meu quem é músico. Pedrovski? Hã? Amigo meu músico. É um amigo meu músico. Toca muito. Gente É. boa. Quanto tempo, seu Vanildo? E aí, muita paciência para escutar seu filho tocando? Parabéns, iniciativa aí, muito legal. A tua internet tá um pouco oscilante, mas Deus queira que dê tudo certo. Tá congelando um pouquinho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Daisy Lins, Daisy Lins, Deixa eu só conferir aqui a internet. tá. Ih, talvez teu pai tenha que sair para te ajudar na internet aí. Oi, Melina, professora Melina, Melina Gama, seja bem-vinda. Maiara Santos, eu não sei se eu conheço Maiara. Oi, Maiara, seja bem-vinda, Maiara. A sua internet está um pouco oscilante. Fernando Nunes, olha, Fernando Nunes, professor Fernando Grande Nunes. professor Fernando Nunes. Tudo bom, professor Fernando Nunes? Ah, descobri aqui a interrogação aqui, ó. Aham. Rebeca Keila. Estamos só esperando um pouquinho, tá, gente? Para chegar mais um pouquinho. Pessoal, estamos a 3 minutos, não estamos atrasados. Já estamos aqui, a postos, esperando só chegar mais algumas pessoas. E aí, tá tranquilo? Tranquilo? Tá tranquilo? JP Mesquita. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Tá cortando aí a live ou vocês estão conseguindo me ouvir tranquilo? Ok. A senhora Ok, consegue me ouvir vamos bem? iniciar então. Vamos iniciar a nossa conversa? Vamos? A senhora tá conseguindo me ouvir bem? Vamos. Tô conseguindo. Ótimo. Arlúcia! Oi, Pronto. Arlúcia! Que bom você por aqui. Tá bom, então vamos lá. Boa noite a todos. Para mim é um grande prazer estar aqui nessa live, preparação para recital. Sei que é um momento único, né? Talvez a gente chegue aqui a uma quantidade que talvez nós não chegaríamos se tivéssemos, né, presencial. Então é muito bom assim o Instagram, isso que a gente que une pessoas de várias cidades, várias regiões, né? A gente não sabe quem é que vai aparecer por aqui, mas muita gente vai aparecer interessada. Então, teremos tanto músicos, né, como alunos meus, como não músicos, né? Então, a nossa abordagem vai tentar ser assim o mais eclética possível, né? Que a gente estava conversando, não foi, Vinícius? A gente Isso. vai tentar falar um pouquinho algumas estratégias também para quem não é músico, né? Para como se preparar para a exposição em público, que na verdade um recital é uma exposição em público de um músico. E aí Vinícius vai abordar um pouquinho também para seus colegas que não são músicos. Para quem não me conhece, né? Sou a professora Daisy, sou professora da Escola Técnica de Criatividade Musical
Sou também professora do CEMO, Centro de Educação Musical de Olinda, sou professora da Faculdade de Música STBNB, e escrevi um livro chamado Medo de Palco, Estratégias para Diminuir a Ansiedade do Músico. Eu fiz uma live há 2 semanas atrás sobre esse tema, está lá no YouTube, se você tiver interesse. E a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a minha experiência como professora e sobre a experiência de Vinícius como aluno. Sim, sou professora, fui professora de Vinícius, né? Tive o prazer de ser professora de Vinícius durante muitos anos. Durante muitos anos. E aí, graças a isso, né? Esse tempo e a experiência que nós tivemos no recital de Vinícius, que nós resolvemos fazer essa live sobre preparação para o palco. Então, quando falamos de preparação para o recital, estamos falando de toda a trajetória percorrida, desde a escolha do repertório até o momento do palco. Então, precisamos considerar alguns aspectos como planejamento de estudo, o domínio, o repertório e condições para um bom desempenho, como um ambiente propício, né, para você tocar, né, no momento do recital. E para os pianistas isso é muito singular, né, porque o pianista normalmente ele estuda ou em piano digital ou no piano de armário, né, que é na cabine. E aí quando vai tocar em público, vai tocar num piano que é como lá da nossa escola, o piano par de cauda, que é totalmente diferente. Mas os meninos brincam que só falta tocar sozinho, né, que é um piano assim maravilhoso que a gente tem, né? E aí, Vinícius, tem minha primeira pergunta para você. Né? A nossa live vai ser baseada em uma conversa, tá? Informal. Então, eu vou fazer algumas perguntas para Vinícius, ele vai conversar, a gente vai fazer alguns comentários, e aí a gente vai desenvolver a nossa experiência, né, sobre esse tema, né, de preparação para o recital. Então, Vinícius, me diga aí, fale um pouco sobre você, desde quando você estuda piano, dessa reta final, o que você faria além de estudar, o que você fazia, né, além de estudar piano, como você conseguiu ter tempo para estudar, me fale aí, tá? Bom, boa noite a todos. Primeiramente, estou muito grato de poder participar aqui da live. Foi um convite ótimo. E a professora Deise, a gente compartilha experiências de palco há muito tempo já. E é muito bom estar aqui e poder compartilhar com vocês um pouquinho das estratégias que a gente toma e das ideias que a gente tem no decorrer das atividades que a gente faz. Então, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Vinícius de Lucas. Eu me formei no ano passado lá na Escola Técnica Estadual de Criatividade Musical, em agosto. Eu já estudo música há uns 15 anos, 14 anos, mas eu tive contato com o piano aos 10 anos lá no Centro de Educação Musical de Olinda. Então eu comecei lá. Eu vou falar um pouquinho geral sobre a minha vida para vocês entenderem o contexto do que foi preciso fazer para poder me programar e poder dar conta de todas as atividades que eu tinha para fazer, para poder chegar até o momento do recital preparado para tocar. Então eu comecei a estudar música piano, propriamente dito, lá no CEMO, aos 10 anos, com o professor Levi Guedes. Aí depois eu passei para a professora Deise, e eu estou com a professora Deise estudando piano desde então. Então eu acho que dos 14 anos até agora, eu estou com 24, passaram 10 anos, eu estou com a professora Deise. Só que eu tenho um outro lado da minha vida, onde eu optei por fazer estudos em outras áreas. Eu sou técnico de edificações, eu fiz técnico de edificações no Instituto Federal de Pernambuco. E eu me apaixonei por essa área de exatas também. Não tanto quanto a música, eu amo muito mais a música, podemos dizer assim, mas eu me apaixonei também pela área de exatas. E eu ingressei na universidade para fazer engenharia. Então, desde 2015, eu estudo engenharia cartográfica de agrimensura na Universidade Federal.
E daí começam os primeiros problemas, porque os primeiros anos da universidade, eles são muito pesados, assim, com matéria de cálculo, de física. Tem a famosa área 2, quem já passou por lá sabe que é meio pesado, assim, o ritmo de estudo. Então, meio que eu acabei abandonando a música por 2 anos, de 2015 até 2017. E quando chegou em 2017, eu pensei que realmente não dava para ficar mais sem a música, era uma coisa que eu tinha contato o tempo todo, mesmo não estando tendo aula, mas eu estava em contato o tempo todo, é uma coisa que eu gosto muito de fazer e é também um hobby, é uma coisa que me faz muito bem e eu decidi voltar. Só que nesse decidir voltar, você tem que ter tempo para estudar música, que é um grande problema assim para quem trabalha, por exemplo, e tem que estudar música, porque você tem que conseguir organizar seus tempos para poder estudar, principalmente o piano, que todos os instrumentos no geral, mas o piano também exige muito que você tenha dedicação em relação a isso. E assim como num trabalho, a universidade exigiu muito, digamos, esforço para eu poder conseguir dar conta tanto das atividades que eu exercia na universidade, como nas atividades que eu exercia no Centro de Criatividade, quando eu voltei para lá. E quando eu voltei para o Centro de Criatividade, eu voltei para ter aula com a professora Daisy. Então, a gente, desde o início de quando eu voltei, principalmente porque a gente já se conhecia muito bem e a gente pôde conversar muito abertamente sobre isso, desde o primeiro momento que eu voltei para a escola técnica, para fazer música, a gente se programou para o recital. Então, a gente não deixou para se programar para o recital faltando um semestre, um ano. Não, isso foi uma programação de 3 anos, assim, quando você quer se formar, por que você quer se formar nesse tempo, o que você quer tocar quando você for se formar, como vai ser, onde vai ser, com quem você quer tocar. Então, isso tudo leva tempo e precisa que você esteja bastante disposto a assumir novas responsabilidades. Então, se eu tinha responsabilidade na universidade e também tinha responsabilidade no ETSM, então eu precisava programar muito bem o meu horário e muito bem o que eu precisava fazer para conseguir dar conta de tudo isso. Então, o livro da professora Daisy, excelente, excelente, excelente. Tem uma parte que auxilia bastante você a se organizar nessa questão do estudo. Mas a gente também, além do livro, foi testando outros métodos alternativos para poder conseguir fazer isso. Alguma coisa a acrescentar, professora? Não, vamos conversando. As que você lembrar, a gente vai conversando, tá? Tá. Então, tem 2 textos que eu gosto muito, que tratam sobre essa preparação para o palco. Vocês podem, eu vou dizer agora, mas vocês podem me perguntar no final da live, porque quem não tiver com um lápis aí para anotar, um papel, eu sugiro que tenham, que é de Luciane Cardassi, Pisando no Palco, Prática de Performance e Produção de Recitais. E tem outro que é de Sônia Rai, Considerações sobre Pânico de Palco na Preparação de uma Performance. Então, são 2 textos que eu acho que vocês encontram. Esse primeiro de Cardassi, eu sei que vocês encontram na internet. O de Sônia Rai, eu não tenho certeza, mas procurem lá também, que eles tratam sobre essa questão da preparação para o palco também. Então, esses textos, eles consideram a preparação para o recital em 3 fases. O antes, o durante e o depois. Esse antes é o bem maior, né, bem extenso, que é desde a escolha do repertório. Então, a preparação para o recital vai desde a escolha, que é imprescindível, porque o aluno ele tem que escolher também o repertório. Então, eu deixo meus alunos muito livres para escolher o que eles querem tocar. Eu dou meu repertório, eu sugiro um repertório, mas eu deixo eles, professor, eu escutei essa música e tal. E se eu vejo que eles têm condições de tocar, eu vou e deixo eles tocar, sem problema nenhum. Principalmente se tiver, assim, de acordo com o nível que eles estiverem tocando. Mas eu deixo eles sonhando também. Se eles não têm essa condição de tocar agora, eles vão ter daqui a 2 anos, daqui ao ano que vem. Você vai ser, olha, você não tem condição de tocar agora, mas vai ser a peça do seu recital. Sonhe com esse recital. Então, tem um aluno meu
que eu já dei, ele tá, eu não sei se ano que vem que ele vai dar recital. Eu sei que eu já dei o repertório do recital dele já, assim como eu fiz com você, Vinícius. Já tá planejando esse repertório, Ótimo. porque é uma coisa, porque não é uma coisa que você tem que escolher já no último ano, né? Mas você tem que ir trabalhando e amadurecendo esse repertório. Outra coisa é que essa escolha de repertório deve ser uma coisa, um momento prazeroso, porque a gente não escolhe o repertório pensando que o aluno não vai tocar. É um repertório que você é desafiante, mas pensando que o aluno vai precisar tocar e tocar bem esse repertório, né? Não é uma coisa que a gente estuda para tocar em cabine, mas essa preparação para recitar é um repertório que a gente escolhe para pensando, nossa, futuramente eu vou tocar esse repertório, então eu vou ter que estudar bem, tem que suar, né? Tem que estudar bastante. E a terceira aspecto é que a escolha desse repertório deve ter um equilíbrio entre peças desafiantes e peças mais simples. Sobre essa questão, eu lembro que a escolha do seu repertório, Vinícius, teve muita peça desafiante, mais desafiante do que simples. Eu acho que a gente começou a escolher as peças mais simples no final, no último ano, né? Porque tinha que ter esse equilíbrio, né? Porque era tanta peça difícil, que não, peraí, a gente tem que trabalhar um pouquinho mais no mais simples do que no mais complicado, né? Aí você acabou já respondendo essa outra pergunta, que você escolheu esse repertório desde o início, né, Vinícius? Desde o começo você começou a estudar, e a estudar também, né? E como foi essa escolha? Como foi a escolha desse repertório? Bem, primeiro a gente tem que lembrar que sempre tem um mínimo, né? Sempre tem um mínimo exigido para você tocar no recital. Tem um movimento de sonata, uma peça brasileira, um estudo de bar, uma peça romântica, eu acho. E dentro desse mínimo, você pode pensar em o que eu posso tocar que me dá prazer dentro das possibilidades que eu tenho dentro desse mínimo. Então, como eu falei para vocês, e eu vou ressaltar aqui de novo, o diálogo do aluno com o professor é uma coisa que é muito importante. Você poder expressar as músicas que você quer tocar dentro do mínimo que é exigido é muito bom, porque o momento do recital é um momento de muita tensão. Você pode estar o mais preparado que for, mas o momento é um momento de muita tensão. Então, se você vai tocar músicas que lhe agradam, então, que você gosta de tocar, que você se sente bem tocando, você pode explorar outras coisas durante sua apresentação. Então, você pode ter uma performance melhor, talvez você não fique tão nervoso durante a apresentação, até porque quando são músicas que você gosta muito, você já internaliza ela antes, né? Você conhece os detalhes da música, você conhece mais profundamente todos os elementos que estão presentes naquelas peças. Então, a escolha do repertório é uma coisa muito importante e realmente em relação a essa questão da dificuldade é bom ter um balanceamento da dificuldade das músicas que você vai tocar. Como a professora estava comentando, geralmente é mais aconselhado você começar com uma música mais tranquila, mais lenta, porque uma coisa que é comum, pelo menos aos pianistas, é você não ter tanta vivência de palco. O ETSM, ele trouxe uma coisa muito boa para mim, que foi a questão da disciplina de performance de palco e todos os recitais semestrais que eu participei. Então isso deu uma bagagem para você começar a se preparar para aquele momento que vai chegar lá no seu recital. Então, se você começa com uma música um pouco mais lenta, um pouco mais simples, mais fácil, eu acho que ela te deixa um pouco menos tenso e te prepara para o que vai exigir mais de você, tanto fisicamente como psicologicamente. Então, sobre isso de você balancear as dificuldades durante a escolha do repertório é muito importante. E sempre você terminar com a música que lhe agrada muito. Eu acho que isso é essencial, porque ali é o seu momento, é ali o momento onde você está terminando seu curso, é o momento onde você está
mostrando às pessoas a sua paixão pela música. Não é uma coisa simplesmente técnica de chegar lá e tocar. Você está indo lá para mostrar o seu amor realmente pelo que você está fazendo. Então, eu acho que a última música tem que ser uma música, é a sua música, é a sua música, a música do seu, do seu repertório é a última, e a primeira tem que ser uma música realmente mais simples. Mais simples, agora, o mais simples possível. Agora, se você não tem muito nervosismo ou muita ansiedade durante as apresentações, aí você pode manipular essas escolhas, né? A começar com a música mais difícil para impactar mais. Depende do quão seguro você esteja. Como eu sei que os primeiros 5 minutos ali em cima do palco para mim são terríveis, eu fico muito nervoso, muito ansioso. Aí eu optei por começar com uma música mais tranquila e ir aumentando o nível de dificuldade durante o recital. Muito bom. Eu quero só, eu não falei, mas aí daqui para o final, assim, chegando no finalzinho da live, eu vou abrir para perguntas, tá? Então eu queria que vocês, se tiverem alguma pergunta, aí você deixasse para elaborar mais para o finalzinho, tá bom? Não deixar, não jogar a pergunta agora não, porque aí a gente consegue juntar e responder tudo, tá certo? Vinícius, você que não chegou no começo, né? Você é um aluno que foi... estudou 2 coisas durante o curso, né? Que foi a engenharia e a música. E como é que você conseguiu conciliar engenharia com música, né? Com esse, né? Tocar piano, né? Como foi que você conseguiu conciliar? Como foi esse planejamento de estudo? Me conta aí um pouco. Uma coisa que eu aprendi muito com minha namorada Yasmin é você determinar prioridades. Ela é maravilhosa em determinar isso, ela me ensinou muito bem como fazer. E você determinar prioridades não quer dizer que você vai ter que excluir alguma coisa que você tem que fazer. Não quer dizer que você vai deixar de ter lazer, não quer dizer que você vai deixar de assistir um filme, de sair com seus amigos, de fazer alguma coisa que você goste e que não seja estudo propriamente dito ou trabalho. Na verdade, é você atribuir um tempo do seu dia para determinadas atividades. Então, eu construí, ela me ajudou muito nisso, e a senhora também me ajudou muito. Eu construí um organograma, um planejamento do que eu tinha que fazer naquele momento durante o dia. Isso funcionou 100%? Não. Tinha um momento que eu estava estressado, tinha um momento que eu queria fazer nada, que eu queria assistir um filme, eu não fazia determinada coisa. Mas o ideal é você atribuir um horário para a coisa que você vai fazer. Então, se hoje eu tinha que estudar alguma coisa da universidade, em determinada hora eu ia estudar aquele assunto da universidade naquela determinada hora. E isso me ajudou muito, porque uma coisa que é muito importante é você usar o seu tempo com qualidade. Você não precisa estudar 8 horas por dia. Será que o quão você consegue tirar de bom do seu estudo durante 8 horas? Talvez você necessite ter 8 horas, mas talvez com 3 horas, com 2 horas, você consiga fazer um bom estudo. Não estou dizendo que é um estudo excelente, mas você pode conseguir fazer um bom estudo com menos tempo. Então, para você conseguir fazer um bom estudo com menos tempo, você não só precisa dizer que você vai estudar piano ou música naquele momento, você vai ter que dizer o que você vai estudar do piano naquele momento. Então, eu escolhi estudar essa peça. Então, quais são os aspectos importantes que eu tenho que estudar nessa peça durante esse tempo? O que é que eu quero desenvolver na minha técnica ou nas minhas habilidades durante esse tempo que eu tenho para fazer com que essa peça flua melhor, esteja dentro das características dela. Então, a questão não é só você atribuir tempo às coisas, mas o que você vai fazer durante aquele tempo. Quanto mais específico você é em relação às coisas que você vai estudar, o estudo vai se tornando de melhor qualidade. Então, foi assim que eu consegui dar conta, porque eu não só tinha as cadeiras da universidade. Eu estava com 5, 6 cadeiras na universidade, acho que 5. Eu estava fazendo iniciação científica, programa de bolsa de iniciação científica. Eu estava no estágio, ou seja, todos os dias pela manhã
Eu não tenho 4 horas de estudo porque eu estou no meu horário de estágio. Então, se eu não conseguisse atribuir tempo para as coisas que eu tinha que fazer, eu não conseguiria ter chegado no momento do recital com segurança. Então, se for para dar uma dica, realmente a questão do planejamento de estudo e planejamento não só do estudo, mas do seu dia. Que hora você vai almoçar? Que hora você vai dormir? Que hora você vai acordar? Tem uma coisa que a Armin falou para mim que é muito engraçada. Que horas começa o seu dia? Aí eu perguntei para um monte de gente, a pessoa, meu dia começa 8 horas, meu dia começa 9 horas. Não, o dia seguinte começa de 0 e 1. O que você vai estar fazendo de 0 e 1? Eu vou estar dormindo, porque eu durmo de 11 horas, eu durmo de meia-noite. Mas você tem que atribuir um tempo para aquilo. Então eu vou acordar de 5 horas da manhã, de 6 horas da manhã eu vou sair de casa, vou fazer minhas atividades, eu vou almoçar de meio-dia em ponto. Então você vai almoçar de meio-dia em ponto. De 1 hora da tarde eu vou começar a estudar. Então o que eu vou estudar, como eu vou estudar, com que finalidade eu vou estudar. Então, essas são as questões principais nesse ponto de planejar o estudo para você conseguir fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo. Claro que isso também vai causar uma fadiga muito grande, né? Porque você fica achando, eu não tenho tempo para mim. Só que se você planejar o tempo para você, você vai ter tempo para você. Então a ideia é você programar também o seu tempo de lazer. Porque aí tudo flui tranquilamente. Principalmente tempo de lazer, né? Isso. Você tem que ter tempo para não fazer nada, assim. Então, eu tenho que se divertir, porque a mente precisa desopilar. É porque o que acontece muito é você achar, eu não tenho nada para fazer agora. Mas o que você pode fazer é atribuir aquele tempo para você não fazer nada, é diferente. Não é você achar um horário vago durante o seu dia. É você dizer que naquela hora você não vai fazer nada. É diferente, você estimula seu cérebro, você pode fazer várias estratégias para que isso aconteça. Joia. Tu tá com o teu cronograma aí? Eu adoro aquele cronograma todo coloridinho. Deixa eu ver se eu você consigo mostrar. Eu acho que vai ser difícil, mas vou tentar aqui. Eu consegui. Pronto, então, aqui é um exemplo de organização de horário de estudo. Eu tive momentos piores que esse, como por exemplo esse aqui, ó. Muito mais coisa para fazer, mas eu tinha horário para tudo. Eu consegui organizar todas as atividades que eu tinha para fazer durante o dia, de segunda a domingo. Então, isso me permitiu ter mais consciência das coisas que eram responsabilidade naquele momento. Então, se aqui tem escrito ETSM, nessa caixinha aqui, ETSM. Sim, certo. Então, eu tinha que ir para o ETSM, eu tinha que passar todas essas horas no ETSM, eu tinha que estudar em todas essas horas no ETSM. Então, realmente... Tudo que era respeito ao ETSM você fazia nesse período aí, tanto estudar piano como as outras disciplinas, né? Isso. Então, então acho que para você a questão de qualidade no estudo é mais importante do que quantidade, né? Com certeza. Porque não adianta você estudar 3 horas, mais 5 horas, se a sua mente está vagando para outros rumos que não o estudo no momento, né? Então, isso tem que ser... Por exemplo, você tem uma prova amanhã. Se você conseguir alocar um momento do seu dia para estudar para aquela prova, então você não vai estar preocupado porque você não teve tempo para estudar para aquela prova. Então, a lógica é essa. Quando você atribui tempo para as coisas que você está fazendo, isso vai deixar você menos preocupado, porque você vai estar conseguindo seguir suas responsabilidades à risca. Então, a ideia é essa. Atribuir tempo às coisas que você faz. Muito bem. Sobre definir o programa do recital, né, a escolha ela pode ser feita de acordo com ordem cronológica, né, como nas escolas fazem, né, nas escolas de música, do barroco até o brasileiro, né, ou uma progressão de dificuldade, né. Você lembra como foi de uma obra mais simples, né, o ideal é que o intérprete experimente várias possibilidades antes de definir esse repertório, né, o repertório final, né. Você lembra que o repertório não foi mais ou menos seguir uma cronologia, mas não necessariamente, porque a primeira peça foi uma peça de Chopin, não foi?
Isso. um prelúdiozinho, uma coisa bem que é mais tranquila, mas uma peça da mais simples até a mais difícil, ou a que, como você falou, a que você gosta mais, né? Que você gostou mais. É isso? Isso. Sobre a ordem do programa, você gostou? Eu queria saber se você ficou cansado durante o seu recital. Teve algum recital que você ficou mais cansado do que o No outro? recital É porque eu vou ter que comentar uma coisa antes, é porque no recital de formatura a gente fez um pré-recital antes. Como se fosse uma preparação para o recital final. Então, Foi. eu acho que o primeiro recital, esse pré-recital, eu não fiquei cansado fisicamente. Eu fiquei mais cansado psicologicamente porque foi a chegada assim, hoje é o pré-recital. Foi a prova, né? Porque o pré-recital foi a valendo prova. Foi a prova. Mas eu acho que o segundo me cansou fisicamente também. Me cansou fisicamente também, o segundo. Cansou, né? É. Certo. Sobre cartaz, programa, filmagem, essas coisas, quem ficou responsável por isso? Isso é uma boa pergunta, porque o que acontece muito é você chegar uma semana antes do recital e ter um monte de coisa para resolver, né? Você tem que ir na secretaria, você tem que ver como é que está a disponibilidade, se está tudo certo, quem é que vai apresentar, como é que vai ser a questão do folder, né? do cartaz. E uma coisa legal é você ter pessoas que possam lhe dar um suporte durante esse período, pessoas que possam lhe ajudar com cartaz, pessoas que possam lhe ajudar na confecção de tudo que for necessário. Por exemplo, eu tenho aqui o convitezinho. Quem me ajudou a fazer esse convite foi minha namorada. Ela, maravilhosa, me ajudou. E eu tive amigos que eu pude contar que me ajudaram a preparar o folder, que me ajudaram a preparar o cartaz. Legal. Então, você não é que você vai terceirizar. Quanto tempo de antecedência? Quanto tempo de antecedência? Não, isso aí você tem que pensar um mês antes, no mínimo. Porque você tem que pensar no tempo que as pessoas que você vai pedir auxílio, elas vão levar para poder confeccionar essas coisas também. Então, minha família deu um suporte enorme também, assim, principalmente na questão psicológica. Então, quando você vai chegando no fim do recital, o quanto menos de responsabilidade você tiver para fazer, é melhor, porque você vai estar só concentrado na sua performance, no que você vai tocar, na ordem das músicas, você vai estar concentrado no seu estudo. Então, é isso. O mínimo de coisas que você puder fazer, se você puder encontrar a ajuda de outras pessoas para ajudar a confeccionar esse tipo de material antes do recital, é muito interessante. No que diz respeito à preparação emocional, né, Vinícius? Sabemos que além da preparação nos estudos, é preciso ter uma preparação emocional. E normalmente, que é a preparação que deixa o músico mais frágil, né, quando vai chegando o dia do recital. Né? Porque normalmente, quanto mais perto do recital, aí maior a ansiedade, né? E tem uma autora, né, chamada Sonia Rai, que diz que devemos alguns aspectos precisam ser considerados no preparo emocional dos músicos. Eu coloquei aqui, tem aqui no meu livro, na página 51, que é a visualização da performance. Essa visualização, eu acredito, eu penso que seja a questão da visualização mental, né? Você imaginar o seu recital. Não sei se você fez esse trabalho assim de imaginar tocando no recital, no futuro recital, fazer simulações mentais, estabelecimento prévio de metas, né, individuais, que é você se organizar, esse planejamento, né, o quão bom você tem no seu esse planejamento, treino para bloquear a expectativa externa, ainda que é proveniente de amigos e familiares, busca de prazer nas razões que o levaram a ser um músico, né, e realização de pré-recitais. Eu acho que essa é uma questão de você... Não sei nem quantos recitais você já tocou, né? Quantos mini recitais você deu.
mas eu acho que esses mini recitais que você deu lhe ajudou muito no seu recital final, né? Esse seu contato com o palco, né? Que nem todo mundo tem, mas esse seu contato com o palco, ele contribuiu muito para o seu recital final. Sobre a prática de mini recitais, conte um pouco aí sobre sua experiência de realizar essas apresentações antes do recital de conclusão. Foi excelente. Eu acho que é fundamental, assim, principalmente para quem fica muito nervoso na hora, ou senão para quem tem ansiedade. É muito importante você fazer apresentações preliminares antes da apresentação oficial. Porque para você sentir como é que você estar no palco e ter uma plateia, para você poder entender como se comportar também no recital, o que falar, como agir, porque no recital pode acontecer vários imprevistos, né? Então, o quão melhor preparado psicologicamente você tiver para aquele dia, melhor. Então, todas as estratégias são válidas. Então, assim, eu realmente sou uma pessoa muito nervosa na hora de tocar. Eu chego assim, eu fico um pouco nervoso, aí depois vai fluindo. Então, a gente, conversando sobre isso durante as aulas, né, com a professora Deise, a gente combinou que era necessário realmente ter um pré-recital para poder trabalhar isso. Lá na ETCM, a disciplina de performance de palco também, com a professora Naná, ela lhe dá um suporte muito bom para você chegar na hora e conseguir transmitir aquilo que você preparou durante todo aquele tempo, né? É muito bom, né? É uma metodologia para o palco, né? Essa disciplina de Naná é ótima, porque a gente não apenas teoriza, mas você tem uma metodologia para o momento do palco, né? Assim, isso. Se prepara. Você, Vinícius, deu 2 recitais, né, de conclusão, né? Sim. E um na escola, né? E outro no teatro. O da escola foi no Teatro Arraial, né? O da escola foi realmente o obrigatório, que teve aquela questão do mínimo, né? Que eu lembro que a gente tocou, né? Que eu lembro que a gente tocou o concerto, não foi? Para 2 pianos, concerto de Bach. Você foi, acho que o primeiro aluno que tocou um concerto, né? De piano, pelo menos na escola. E tocou, eu lembro que você tocou a sonata patética completa, não foi? Na escola. Não foi? E aí, quando foi no Teatro Arraial, a gente você teve o privilégio de tocar com o quinteto, né? O quinteto... Agradeço muito a oportunidade de tocar com eles. O quinteto Boa Vista, maravilhoso, né? Você também pôde tocar com o Fernando Trigueiro, né? Aquele Libertango, nossa, muito bom, né? E na ETCM eu ainda toquei com o professor Wendel Bento. Foi! Isso, é verdade. Foi a música de câmara lá. E eu lembro que no auditório da escola, lá da TSM, ficou uma fila de espera. Porque lotou assim, o auditório é pequeno, lotou o auditório, e aí nem todo mundo pôde assistir, né? Mas conte aí um pouco a sua experiência nos 2... Me fale um pouquinho aí desses 2 palcos. Como foi a sua experiência em um, em outro? Nessa questão de ansiedade. Sim. No ETSM eu me senti muito mais à vontade, né? Porque houve um ritual na escola que a gente fez para poder me deixar um pouco mais tranquilo na hora de tocar. Assim, durante a semana do recital, eu fui para a escola todos os dias. Eu estudava no piano do auditório. Quando era possível, quando estava liberado. Então, eu tive muito contato com o instrumento, tanto nos dias anteriores da apresentação, como no dia. No dia, eu separei meu dia para poder estudar e me concentrar para a apresentação. Então, eu fui para lá, para a escola, de manhã, estudei, almocei onde eu quis, comi o que eu quis. Tomei um suco de maracujá. Foi uma espécie de ritual, né? Quando foi mais ou menos às 5 horas, que o recital começou às 7, eu fui para a cabine e passei todo o repertório. Fiquei lá, descansando.
E quando chega um tempinho antes do recital, você tem que dar uma pausa para poder se concentrar no que vai fazer. Mas eu me senti muito mais à vontade no ETSM, principalmente porque eu acho que a maioria das pessoas que estavam lá assistindo eram pessoas que eu tinha um convívio praticamente diário lá na escola. Então, todo mundo que estava lá eram pessoas que, quando eu ia, me encontrava. Então, muitas dessas pessoas que estavam lá... Muito, né? O público influenciou muito a sua... O público influenciou muito a sua performance, né? Sim, sim. E, tipo, em audições semestrais, você toca algumas músicas que você vai tocar no seu recital também, né? Então, muitas pessoas que estavam lá já tinham ouvido você tocar aquilo. Então, você não era novidade o que você estava fazendo, o que eu estava fazendo, e você, os músicos no geral, né? Não é novidade quando você vai tocar alguma coisa que você já tocou. Então, eu acho que tem algumas pontuações assim, quando você fala de, vou tocar na minha própria escola, é um lugar que eu conheço todo mundo. Eu já toquei algumas músicas, então as pessoas já ouviram. E você tem uma autocobrança muito grande quando você chega no recital. Então, certas coisas que parecem pequenas, por exemplo, você ter muitos amigos na plateia, faz total diferença. Porque você sabe que aquelas pessoas estão lá para lhe apoiar. Dá mais segurança. Dá mais segurança, Isso. né? Dá mais confiança. Isso. E no teatro, como é que foi? Já no teatro, digamos que metade dos convidados não eram pessoas que estudavam na escola. A metade eram pessoas que estavam na escola, que foram ver também, mas a outra pessoa eram outros convidados e, assim, eu me senti numa cobrança maior, talvez, de fazer o certo, de apresentar o máximo possível, porque você sempre fica querendo dar o 100% na hora lá. E o ambiente, para mim, era muito diferente. Eu não tive, por exemplo, como estudar antes de tocar, porque como tiveram que levar o piano da escola para o teatro, então eles tiveram que afinar o piano. Então eu passei a tarde todinha lá no teatro, sem poder estudar no piano. Doido para estudar, sem poder estudar. Doido para estudar sem poder estudar. Foi exatamente isso. Aí, eu acho que isso também influenciou um pouco para eu achar que foi um pouco mais tenso. Um pouco mais nervoso, então, um pouco mais tenso, né? Um pouco mais tenso. Isso resultou na minha fadiga física. Eu fiquei tão mais tenso no segundo recital e o repertório era praticamente idêntico. Teve algumas alterações, assim, a sonata patética, eu só toquei o primeiro movimento no segundo recital. Mas mesmo assim, mesmo tendo tocado só o primeiro movimento, não ela completa, eu me senti muito mais cansado, porque exigiu de mim psicologicamente muito mais esforço. Então, só que eu tenho a consciência de que se eu não tivesse feito o primeiro recital, se eu não tivesse tocado nas audições, se eu não tivesse me preparado às atividades, meus horários, meus horários de estudo, eu não teria conseguido chegar naquele momento. Então, para mim, aquele momento foi maravilhoso. Né? Com certeza. Para mim, o momento foi maravilhoso. O que eu estou falando é, por exemplo, depois de ter acabado, eu me senti muito, muito, mas muito cansado. Mas durante, eu estava me sentindo ótimo. Só no intervalo, eu fiquei um pouco nervoso, realmente, no intervalo. Porque eu ia tocar uma música com o professor Fernando, que a gente não tinha tocado ainda em lugar nenhum. A gente não tinha... Era assim, ó, é hoje que a gente vai tocar junto, é hoje. É estreia, né? É estreia, mas deu tudo certo, foi ótimo. Mas isso aí, assim, é uma questão que... Sim, diga. Não, pode continuar, professor. Essa questão da ansiedade eu falei, mas é uma coisa que foi você que estava sentindo, né? Mas não foi uma coisa que o público percebeu, né? Tanto é que teve pessoas que choraram quando você tocava, de emoção, porque viram que você tocou muito bem. E, assim, só elogios, né, da plateia. E o que a plateia percebe é totalmente diferente do que o músico percebe. Então, nem tudo que o músico... É uma coisa que as pessoas precisam entender, que nem tudo que o músico está sentindo na hora do palco, a plateia está percebendo, né? Então, você foi muito bem. Isso não quer dizer, não comprometeu, né, o seu repertório, não comprometeu. Você tocou, né, desenvolveu muito bem.
Voltou? Pronto. Uma coisa que é muito bom pontuar isso é que você tem que trabalhar o externo, né? Quanto mais você trabalha o externo também, porque o interno é fundamental você trabalhar. Mas quando você aprende a lidar com o interno, você consegue trabalhar o externo para não ficar tão visível. Isso. Então, eu estava muito nervoso ali, só que eu tentei, e por toda a experiência que eu tive nos eventos anteriores que a gente comentou aqui, eu consegui, no dia, tentar não passar o nervosismo que eu estava. Porque, quando você está estudando, a ideia é você passar sentimentos na música, passar ideias, então, tipo... Eu queria que aquele momento fosse um momento agradável, tanto para mim quanto para as pessoas que estavam ouvindo. Então, era muito importante que o meu nervosismo não ficasse exposto. Você queria passar uma mensagem, a sua mensagem, né, do repertório, do recital. Você já estava mais preocupado em transmitir aquilo que você se preparou, né, para o público, do que o seu nervosismo. Né? E esse nervosismo foi amenizando, assim, no meio pro fim? Como eu falei, no primeiro, que foi na escola, eu só fiquei no início nervoso. Só fiquei um pouco nervoso no início. 5 primeiros minutos, eu acho. Mas durante o segundo, que foi no teatro, realmente teve altos e baixos, assim. Teve picos, teve momentos onde eu estava muito seguro do que eu estava fazendo. E teve momentos que eu estava com medo de não estar seguro. Essa é a pior coisa. Porque você passa 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses estudando o mesmo repertório. Uhum. Aí quando chega no dia, você ter medo de não estar preparado, é ruim, porque é muito ruim, você né? sabe que você se preparou, por aquele tempo todo. Então, se você está executando aquela peça, você já combinou com o seu professor que aquela peça está legal, você já está no nível de maturidade da peça para o recital, você já passou até pela prova que vai lhe permitir fazer o recital. Então, o que eu percebi no fim daquele recital é que se você sabe que está preparado, você não pode ter medo de não estar. Você pode vir outras coisas na sua cabeça, mas medo de não estar tem que ser uma coisa que você tem que deixar para trás. Banir da sua mente, né? Quem quiser já fazer pergunta, já pode fazer, tá, pessoal? Que a gente já está chegando no final da live. Daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente. A Luana estava aqui me lembrando. E aí vocês podem fazer as perguntas. Se tiver alguma pergunta, tá? Ou algum comentário para a gente comentar aqui, podem fazer. E sobre o seu comportamento, Vinícius, como é que você estava? Como é que você percebeu o seu comportamento na semana anterior ao seu recital? Você percebeu alguma mudança? Coisas que normalmente você não se preocupava, você estava se preocupando mais? Como é que você estava? Eu me senti um pouco diferente, realmente. Estava tendo sensações que eu não tinha. Estresse pré-recital também. Você querer agarrar o mundo com as mãos. Porque chega num momento, assim, um dia antes, que você não tem mais o que fazer. Se você teve uma dificuldade em um trecho da música, aquela dificuldade vai continuar no outro dia. Não é um dia que vai fazer diferença. É um tempo, né? É que nem preparação para vestibular, né? Você não estudou, aprender ali no final. Sim. Então, quando eu cheguei no dia, talvez eu devesse ter me comportado normalmente. Igual eu fazia todos os dias, igual eu fiz em todas as apresentações. Mas eu tentei, como eu falei antes, fazer um ritual assim, do dia, é o meu dia, então eu vou com a roupa que eu gosto, eu vou almoçar no lugar que eu gosto, eu vou comer uma comida que eu gosto, eu vou tomar um suco que eu gosto. Eu vou fazer o que eu gosto antes, para tentar ficar mais calmo. Eu fiz isso mais por querer controlar meu nervosismo durante a apresentação, do que como uma forma de se preparar para o recital propriamente dito. Eu fiz isso mais para controlar o que eu estava sentindo antes de tocar. Porque, como eu falei antes, eu fico muito nervoso no início da apresentação. Então eu sabia já que o início ia ser meio pesado. E o que é muito importante é você ter pessoas que lhe apoiem, que estejam lá do seu lado, que possam dar uma ajuda a você, no sentido psicológico mesmo, conversar com você,
tirar meia horinha lá do seu dia para conversar alguma coisa que não seja o seu recital e o que você está esperando. Então isso é muito importante. Olha, tem uma pergunta aí. Quantas horas você estudava por dia durante seus últimos 6 meses antes do recital, do seu primeiro recital? Quantas horas? Como Nos últimos 6 meses. Como a gente falou no início do recital, no início da live, como a gente comentou no início da live, eu sempre tive muitas atividades e eu continuei tendo muitas atividades durante o período antes do recital. Só que, como eu percebi que era uma coisa muito importante, principalmente para mim, era uma coisa muito importante, era uma conclusão de um ciclo, né? Então, eu tentei deixar de lado um pouco das coisas da universidade. Eu não abandonei, eu não deixei de fazer as atividades de minhas responsabilidades, não. Mas eu comecei a dar mais atenção às coisas do recital, né? A apresentação, ao treino. Então, o que eu tinha, por exemplo, 2 horas por dia para estudar, 1h30, eu comecei a tentar aumentar esse tempo para 3 horas ou 4 horas. Não seguidas, mas tentando fazer assim, 2 horas de manhã, 2 horas de tarde. Então, a média de 3 a 4 horas. De manhã não dava porque eu tinha estágio. Eu estou falando assim como um exemplo, você não deixar para fazer 4 horas seguidas, é muito cansativo. Aí o que eu fazia? Eu ia de tarde para a TSM e saía de noite, por exemplo. Então, é mais a questão da qualidade do tempo que você... A qualidade do estudo que você está fazendo naquele tempo, né? Para mim, mais importante qualidade do que quantidade. Para mim era mais interessante estudar 2 horas, 3 horas com qualidade do que passar o dia todo estudando na escola. Era mais ou menos esse tempo que eu estudava. Certo. E aí a gente está chegando aqui ao final, nos últimos 5 minutos aqui. E aí eu queria que você dissesse como é que você estava emocionalmente no final do seu recital, assim, o que é que ficou marcado na sua memória? Eu só posso dizer que no fim eu estava muito feliz, é uma sensação excelente. Principalmente por ser um recital de conclusão. Principalmente ser um recital de conclusão, porque você pode ter uma sensação de felicidade muito grande também em qualquer outro recital que você dá. Só que quando é um recital de conclusão, eu estava sentindo que eu tinha fechado um ciclo na minha vida e que eu estava desde os meus 10 anos estudando música e eu não tinha ainda terminado um ciclo. Então, eu terminei um ciclo na TSM. Então, para mim, era maravilhoso. Foi maravilhosa aquela sensação. Tanto é que você fica querendo, no início do recital, que chegue o fim, porque você fica meio nervoso, né? Aí daqui a pouco, aquela sensação vai começando a passar. E você quer que não acabe. Então, quando chega na última música, por isso que eu disse que realmente na última música tem que ser uma música que você goste muito, que você seja apaixonado, que você goste de tocar, porque é o seu momento ali. Então, a última música vai dizer para que você veio, vai dizer o que você está sentindo. Então, isso faz com que as suas sensações no fim do recital sejam muito mais intensas. Porque imagine se a última música que você vai tocar no seu recital seja a música que você menos gosta. Então você vai ter perdido a oportunidade de ter experimentado outros tipos de sensações que esse momento traz. Então, realmente foi isso que eu senti. Tem uma coisa que você não disse, né? Que você foi estudar, quando você começou a estudar na universidade, você foi estudar você morava em Pau Amarelo, né? Pau Amarelo, eu moro em Pau Amarelo. Teu piano estava em Pau Amarelo. Aí você foi morar na Várzea e não tinha piano digital, não tinha piano, não tinha nada. E aí você conseguiu estudar onde? Na escola, e mais aonde? Eu consegui uma parceria com o Instituto Ricardo Brenan, na época, com a ação educativa, um pessoal de lá maravilhoso. Ruth Gouveia conseguiu essa oportunidade para mim e eu agradeço muito porque eu consegui ter um horário muito bom para estudar lá e muito tranquilo.
E eu conseguia aproveitar muito bem o tempo, porque eu só tinha isso para fazer lá. Eu ia lá só para fazer isso. Então, eu não tinha como ficar disperso em outras coisas. Então, a oportunidade de ter estudado lá foi excelente, excelente. E eu tenho muito a agradecer por isso. Ah, que bom. Foi uma oportunidade única, né? Assim, de estudar lá, Ricardo Brenan. Pena que não consegui dar um recital lá, né? A gente ficou deixando para depois, e aí acabou não dando recital. Tá devendo ainda, recital no SEMO. No SEMO, isso, né? Que você não deu recital no SEMO. Tá devendo. Quem sabe no Ricardo Brenan, né? Mas foi realmente um momento marcante. Foi um prazer ter você como aluno. Né? Professor, o prazer foi todo meu. Desde os 13 anos, eu acho, eu vi como você cresceu. E tem um aluno que eu comparo com você, um aluno que está lá no SEMO. Ele estava até aí, eu não sei se ele, acho que ele deve estar aí. Ele está com 15 anos. Eu só projetando ele, nossa, esse menino vai ser super talentoso como Vinícius. Ele também gosta de compor, já é compositor, já mostrou uma música dele, né? Compositor como você. Né? E aí eu queria que você desse um conselho aí para essa turma que está se preparando para recital, para a gente fechar esse em 2 minutos, 3 minutos, para a gente encerrar. O que eu diria, só para fechar, o que a gente já comentou aqui, seria planejamento, realmente. Planejar e tentar fazer as coisas o máximo possível do jeito que você quer e do jeito que você se sente bem. Então, tipo, como a gente falou da questão do repertório, tem um mínimo que você tem que fazer, mas você pode procurar opções que contemplem aquele mínimo. Então você pode tocar músicas que são agradáveis para você, que contemplem o que é pedido pela escola. Então, você tornar o momento do recital um momento prazeroso para você é a melhor coisa, porque a gente sempre vê alunos, principalmente iniciantes, achar que o palco é um momento ruim. Ter medo do palco, ter medo de se apresentar. Então, para você começar a perder isso, é você fazer com que as coisas sejam realmente agradáveis para você. Então, planeje. E começa a tocar, né? Vai pro palco. E começa a tocar. Aí vai pro palco. Tocar. Planeje seu tempo, toque sempre. Mesmo que você tiver com medo ou com algum receio, meta a cara e vá. E toque. E depois você vê o que aconteceu. Também. Por que aquela experiência foi boa? Por que aquela experiência foi ruim? O que você fez certo? O que você fez errado? E aí você vai continuando. Eu acho que seria essa a dica que eu teria para dar. Muito bom. Muito obrigado, Vinícius, pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada às pessoas que nos assistiram. Né? Ficaram um pouco... Não tiveram tantas perguntas, mas acredito que foi muito bem explicado, né? A sua experiência. Acho que as pessoas compreenderam bem. E aí eu quero dizer que vocês podem assistir o recital de Vinícius no YouTube. É só colocar lá, Vinícius de Lucas. Não tá assim, né? Vinícius de Lucas? Vinícius de apóstrofo Lucas, do jeito que está no cartaz. Então vão lá assistir. Ele tocou peças belíssimas, tocou Rapsódia de Brahms, tocou Impressões Seresteiras, tocou o Concerto de Bach com o Quinteto de Cordas, tocou o Libertango com o Fernando Trigueiro, violoncelista, maravilhoso. Então, vão lá ver Vinícius tocando. Obrigado, professor. E estudem, não desistam, se preparem para o recital, porque é um momento único e vocês vão conseguir se estiverem bem preparados. Viu? Um beijo, Vinícius. Beijo, se cuida dessa pandemia. Obrigado, pessoal. Valeu aí por ter comparecido, assistido a gente. Espero que a gente tenha conseguido compartilhar algumas boas informações. Conseguimos sim. Um abraço, gente. Tchau, tchau.